Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22. E vamos ler a partir do verso 1. Gênesis 22, a partir do verso 1. O texto da palavra de Deus nos diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em um lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jiré, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Você pode se assentar. Eu inicio perguntando para você, estamos praticamente 4.000 anos depois de Abraão, e eu quero perguntar para você e responda audivelmente: você crê que esse Deus continua sendo o Jeová-Jireh, o Deus que provê? Amém? Glória a Deus. A segunda pergunta é uma pergunta para você não responder, mas você pensar e refletir. A que nível você tem desfrutado na sua vida, na sua história, na sua jornada terrena, a provisão de Deus? A que nível você desfruta da atuação do Jeová-Jireh sobre a sua vida? Vamos recordar um pouquinho o que nós acabamos de ler aqui. E eu lembro você, esse texto que nós lemos foi escrito por Moisés. Quem escreveu o Pentateuco? Séculos depois de Abraão. Hoje nós lemos uma história e sabemos o final dela.
Porém, eu gostaria que você se voltasse na sua mente para um Deus que se revela para Abraão, o chamando para um desafio enorme como esse. Eu lembro você que Abraão é aquele camarada que Deus revela para ele enquanto estava em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais importantes daquele tempo, uma cidade próspera, uma cidade, claro, politeísta, como todas as outras. Deus se revela fazendo a promessa para um homem que já tinha 75 anos, com uma mulher de 65 anos, e eram ambos estéreis, não podiam ter filhos, o que naquela época era interpretado como uma maldição. Deus se revela lá para Abraão e o chama para um desafio, para uma jornada. Ousadamente, Deus se revela dizendo: olha, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para um lugar que eu que vou te mostrar. Não tem um endereço fixo, você precisa sair da onde você está, andar pelo deserto e caminhar pela fé. E Abraão aceita esse desafio. Ele vai, os anos vão se passando, às vezes o coração dele se abala, não entendendo a demora da promessa, mas como nós sabemos, 25 anos depois, quando Abraão está com 100 anos de idade, a sua mulher com 90 anos de idade, Deus faz o milagre acontecer e nasce Isaque. Filho do riso, porque tanto Abraão quanto Sara, eles vão rir, muitas vezes, quando Deus falava dessa promessa que eles poderiam gerar uma vida. Mas o milagre aconteceu, e agora, você imagine, como que está o coração de Abraão, ao ver todos os dias aquele menino. Era a manifestação do favor de Deus diariamente ali, na frente deles, sobre eles. Aquela criança brincando, aquela criança pulando, o menino crescendo, ele ensinando o menino a andar de camelo, ensinando o menino a construir barracas, ensinando o menino a cuidar do gado. Ele estava ali apaixonado por aquele menino que foi crescendo. Nós não sabemos qual é a idade onde Deus vai se revelar e fazer esse pedido a Abraão e botar Abraão à prova. Alguns dizem que provavelmente, pela expressão no hebraico, quando se fala o moço, alguns interpretam que tinha 17, 18 anos, 16 anos, alguns jogam um pouco mais para frente, acreditando que já estavam por volta dos 30 a 33 anos. Não sabemos dizer, porém, aqui nós temos um grande desafio para Abraão. E o texto está bem claro no verso 1, aonde Moisés faz questão de dizer que, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Sabe quem é Abraão? Abraão é aquele que os próprios profetas lá na frente vão dizer que era amigo de Deus. E daí, já vai ficar claro algumas coisas para você, porque se Deus está colocando um amigo que fala com ele face a face à prova, você acha que Deus não vai colocar também eu e você à prova? Certamente, não no nível que Abraão estava tendo, mas Deus continua sendo um Deus que coloca o seu povo em provação. E nós já vamos falar mais sobre isso, porque não é uma provação no sentido de alguém que deseja ver aquele a quem ama fracassar. Pelo contrário, é um Deus que conhece todas as coisas e deseja lapidar, ensinar, amadurecer os seus. Agora, nós precisamos entender, e aqui a primeira verdade, nessa reflexão sobre o Deus que é o Jeová Jiré, eu e você precisamos entender que a provação, ela sempre vai testar o nível da confiança que nós temos em Deus. Deus prova, e essa provação vai testar o nível de confiança que nós temos em Deus. A Bíblia vai falar também de um outro personagem que é colocado à prova, você conhece o nome dele, Jó. A Bíblia nos diz que os anjos foram se apresentar a Deus e Satanás estava lá.
E não é Satanás que vai apontar para Jó, é o próprio Deus que pergunta para Satanás: viste o meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele é íntegro? E daí, claro, Satanás diz: ele é próspero, ele é abençoado, ele tem saúde, uma família linda, é claro que ele vai ser fiel. E o próprio Deus permite que Satanás coloque Jó à prova. Então, pode tocar nele, só não tire a vida. E a gente sabe o que acontece nessa história. Mas eu e você precisamos ter essa certeza. Seremos provados, mas no momento da prova também precisamos ter essa certeza e essa convicção. Deus continua sendo o Deus soberano que governa todas as coisas. Nem sempre, quando Deus se revelar de uma maneira individual para nós, a conversa vai ser fácil, como nós estamos vendo aqui. Que pedido difícil, porque Deus se manifesta agora para Abraão e pede o seu filho, o único filho que ele tinha com a mulher amada Sara. E tem alguns pedidos que Deus nos faz, que humanamente falando, até a gente pode encontrar uma lógica, mas tem outros que não. Talvez Abraão estava entendendo quando Deus lá atrás pediu para ele sair da terra. Claro, eu aqui estou no meio da minha família e todos eles são politeístas, um ambiente muito idólatra, eu preciso sair daqui, me desintoxicar dessa realidade de idolatria. Fazia sentido. Quando Deus talvez pede para Abraão fazer a circuncisão, cortar o prepúcio, o órgão procriador masculino, ele talvez entendeu pela racionalidade humana a bênção de Deus e a aliança que Deus quer fazer comigo não é somente para mim, mas também para toda a minha descendência. Agora, que lógica vai ter em Deus pedir que eu sacrifique o milagre que Ele me deu? Aquilo que Ele mesmo afirmou que seria aquele que me daria as descendências, o qual seria o agente da promessa que Ele fez, de que a minha descendência seria como as estrelas do céu e a areia da praia. Porém, Abraão, ele tem uma certeza na sua alma: Deus é Deus, Ele é soberano, Ele governa, sabe todas as coisas. Abraão decide confiar em Deus totalmente. O texto vai nos dizer que então Abraão prepara todas as coisas, sai caminhando com 2 dos seus servos e Isaque, e o texto nos informa que depois de 3 dias de caminhada, quantos dias? 3 dias. 3 dias Abraão pensando naquilo, quieto, quem sabe, calado, refletindo, um ambiente pesado na sua alma, um clima tenso. Ele vai refletindo. Mas quando chega em certo lugar e ele pede para os servos ficarem, olha só o que vai estar escrito no verso 5. Disse aos seus servos Abraão: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E olha a afirmação dele: depois de adorarmos, ele não afirma eu voltarei, ele diz voltaremos. Ou seja, por mais que Abraão não entendia o pedido do Criador de todas as coisas, ele tinha uma certeza na sua alma: Deus vai dar um jeito, o milagre vai acontecer, eu voltarei, Isaque vai voltar comigo. Lá na frente, quando o autor de Hebreus vai falar na galeria dos heróis da fé sobre Abraão, ele afirma que Abraão tinha essa convicção na sua alma, que inclusive Deus poderia ressuscitar o seu filho após o holocausto acontecer. Hebreus 11:17 diz: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito que por meio de Isaque a sua descendência seria considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentro dos mortos. Isso aqui é maravilhoso, porque mostra um Abraão que, mesmo não entendendo aquilo que Deus estava pedindo, o seu coração confiava plenamente no Senhor.
muito parecido com alguns momentos da nossa vida. Todos nós que escolhemos ouvir o Senhor, servir o Senhor, viver as promessas do Senhor, vai chegar algum momento na sua vida onde você não entenderá o que Deus está fazendo na sua história. Pela lógica humana, não faz sentido nenhum. E por favor, ouça o que o seu pastor está dizendo essa noite. Cuidado, para que nesses momentos de incompreensão, você não venha querer definir Deus. Porque imagine se Abraão, ouvindo esse pedido, quisesse agora definir Deus. Deus é como os outros deuses. Os outros deuses, como Moloque, como Baal, que aceitam sacrifício humano, pedem sacrifício humano. Que Deus é esse? Não. Ele não define o seu Deus por esse momento. Na alma dele, ele tem uma certeza. Ele é o meu Deus, ele me ama, ele deu a promessa não vai cair por terra, eu vou com esse menino e ele vai voltar comigo. Se você ousar querer tirar conclusões para a sua vida, dos momentos de provação, você corre um risco de ver a sua fé esmorecer, de ver a sua fé cair em declínio, e você cai num risco de, inclusive, se afastar de Deus por não estar entendendo aquele momento e achar que é o momento de fazer conclusão. Acalma o seu coração. Está confuso, não está entendendo nada, espera essa poeira abaixar, porque vai chegar um momento aonde sim o ponto final dessa história será colocado, e você perceberá que o Eterno continuou te amando, te guardando, te protegendo, mas na provação Ele estava te lapidando. Domingo passado eu preguei um pouquinho sobre o ouse sonhar, se lembram? Quando nós ouvimos e lemos a história de José, alguém que recebeu promessas de governo através de sonhos de Deus, não fazia sentido. Como que esse menino, ele é traído pelos irmãos, jogado no calabouço, ele é colocado depois como escravo no Egito, servindo na casa de Potifar, lá é caluniado, vai para a prisão. Mas você percebe que esse foi o método de Deus para lapidar José, tirando ele da configuração de um menino mimado da casa do papai, para um homem que tinha habilidades de gestão, que aprendeu na casa de Potifar, sabia lidar com traição, sabia lidar com calúnia, sabia lidar com gente difícil, porque na cadeia aprendeu isso, e quando ele chega diante do faraó, não é mais um menino mimado, é um homem forjado nas provações da vida para viver os sonhos de Deus. A mesma coisa acontece comigo e contigo. Deus vai nos colocar à prova, mas Ele não deseja a nossa destruição. Deus deseja o nosso bem, e a provação é sim um teste, mas para te forjar, te lapidar, porque Ele deseja te abençoar ainda mais. Você pode falar para quem está do seu lado o seguinte: quando houver plena confiança em Deus, haverá também provisão. Aleluia. Jamais se esqueça, o governador do universo, ele não saiu do trono, ele continua lá e está nos ensinando. A segunda verdade que eu gostaria que você entendesse é que essa aprovação que nós precisamos receber diante das provas que Deus nos faz passar, ela sempre passará pelo caminho da obediência. A aprovação sempre passará pelo caminho da obediência. Ou seja, ninguém será aprovado por Deus sem escolher obedecer integralmente a Deus. Abraão, ele poderia ter se indignado: Deus, já saí da minha terra, Deus, já me circuncidei, Deus, já me separei do meu sobrinho Ló, Deus, não. Ele fica em silêncio, e o coração de Abraão agora é um coração que deseja
obedecer intensamente ao Senhor. Observe o verso 3 que nós lemos. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Interessante. Ele prepara tudo, já no dia seguinte, na manhã seguinte. Ele nem fica muito tempo remoendo aquilo, porque isso poderia mudar essa convicção que ele tinha na alma. Ele leva os seus 2 servos até certa altura. E é importante nós entendermos, o local que Deus indicou não foi inicialmente uma montanha, foi a região de Moriá. E depois, ele sim vai colocar um monte específico, e esse monte fica conhecido como Monte Moriá. Mas Moriá fala de uma região. Quando eles chegam lá, depois de 3 dias caminhando, Abraão faz 2 coisas. Primeiro, deixa o jumento. Interessante, ele já havia levado um jumento, poderia ter levado um boi, poderia ter levado, quem sabe, um outro animal que não era animal impuro. O jumento é animal impuro, ou seja, para ele nem flertar com a possibilidade de substituir o filho por aquele animal. E ele também deixa os 2 servos ali, entendendo, isso é eu, Deus e o meu filho Isaque. Vai que na hora, bate uma dúvida e eu pego um dos meus escravos, dos meus servos. Mas Abraão, ele estava convicto na sua alma. Eu preciso obedecer integralmente ao meu Deus. Chegam até lá. Ele coloca as pedras do altar, amarra e deita o seu filho, obedecendo intensamente o que Deus lhe havia dito. Eu e você precisamos entender essa verdade. Não haverá provisão de Deus ou manifestação do Jeová Jiré para qualquer pessoa. A manifestação da provisão de Deus, ela não acontece por você estar no hall de membro de uma igreja evangélica. Não acontece por você carregar uma Bíblia, colocar frases e versículos cristãos no Facebook, no Instagram, por você conhecer aí uma dúzia de hinos e cantar. Não é isso que te faz desfrutar da atuação do Jeová Jiré sobre a sua vida. O nosso caminho de entrega a Deus, ele sempre é manifestado em obediência. A obediência, o próprio Jesus vai dizer isso, é o que revela o nosso amor para com Ele. E aqui, a gente começa a entender realidades, por exemplo, do nosso Brasil. Porque o movimento evangélico cresce, já somos quase 50% nessa nação, e grandes mudanças não acontecem, justamente porque existe uma grande maioria, que é da boca para fora. Uma grande maioria que apenas entraram numa bolha religiosa, batem cartão em igreja, porém não estão submissos à vontade do Senhor. É aquela pessoa que tem dificuldade em obedecer o mandamento de cuidar bem da família, amar a esposa como o Senhor ordenou que assim devesse amar, que a mulher honrasse o marido, mas ela não consegue porque não obedece à palavra. Que nós viéssemos cuidar com o nosso vocabulário, para que não houvesse palavra torpe nos nossos lábios, mas apenas a palavra que edificasse. É mandamento do Senhor, mas a gente enche a cabeça de lixo e acaba falando muita besteira, e os lábios de um cristão muitas vezes são igual a de um ímpio. E eu poderia falar tantas outras coisas, como o índice de divórcio entre os evangélicos é o mesmo dos ímpios. O índice de adultério não para de crescer, seja por parte de maridos e esposas, só aumenta. Isso mostra o quê? Pessoas que ainda estão flertando com o pecado, esquecem que o trono do coração deve ser a Deus, e se Ele está no trono, a submissão precisa ser integralmente. Vocês estão me entendendo, amém? Nós precisamos entender
que de fato o Deus provedor, Ele não mudou. E Ele deseja nos abençoar, escute isso, mais do que eu e você desejamos ser abençoados. O nível de bênção que Deus deseja derramar sobre a nossa vida é muito maior. Porém, nós precisamos trilhar o caminho da obediência. É a obediência radical que nos coloca a desfrutar de uma provisão sobrenatural. Você pode falar isso para quem está do seu lado: quando houver obediência, haverá provisão. Glória a Deus. E a terceira verdade que está nesse texto é que a qualidade do sacrifício é que revela também a intensidade do nosso amor. A qualidade do sacrifício revela a intensidade do nosso amor. Abraão teve um filho com a escrava, Agar. Abraão tinha já o Ismael. Deus não pede o Ismael. Deus pede o Isaque, porque para Abraão, Isaque era o filho amado. Isaque era onde o coração dele estava pegado. Isaque era o filho da sua extrema velhice. Isaque era o filho que enchia os seus olhos de brilho. Era Isaque. Ou seja, Deus estava literalmente pedindo tudo a Abraão. E o recado de Deus é bem direto: nada pode estar acima de mim, no seu coração, Abraão. Eu estou lendo com vocês uma história que está lá em Gênesis. E você pode passar pelos 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada. E você vai encontrar em todas as manifestações inspiradas por Deus nas letras registradas das Sagradas Escrituras que nós servimos um Deus que não aceita sobra. Deus não pede sobra. Altar nunca foi lugar para ser colocado o que não tem valor. Vocês estão me entendendo? Pastor, aplica isso para a nossa vida, porque eu preciso entender o recado de Deus mais diretamente para mim. Então eu vou dizer: o servir ao Senhor no dia a dia e colocá-lo como prioridade na nossa vida exige e sempre exigirá de nós algo de valor. E eu não estou falando apenas de valor monetário, porque talvez uma geração tão capitalista, apaixonada pelo cifrão, às vezes a gente reduz as aplicações nessa área. Também deveríamos honrar muito mais ao Senhor com os nossos recursos, porque tudo pertence a Ele. Mas eu falo de outras coisas também. Como anda a sua gestão de tempo? Porque não aqui, mas alguns outros lugares que eu vou pregar, tem pessoas que fazem tudo o dia inteiro, e se sobra um tempinho, lembram-se de orar. Se sobra um tempinho, lembram-se de meditar na palavra de Deus. Não estou falando de vocês, estou falando de outro lugar. Tempo. Energia. Desperdiça a energia para tudo. Trabalha 8 horas por dia, mas tem ainda energia para a patota de futebol, vai lá na patota de futebol. Depois tem tempo para conversar com os amigos, tem tempo. Tem energia, tem dedicação para isso. Agora, na hora de orar, 1 minuto de joelho já cochilou. Nós precisamos repensar a nossa vida. Porque corremos, de fato, o risco de estarmos deixando a sobra da nossa existência para Deus. E Deus precisa ser o centro de tudo. Eu lembro você, o que eu afirmei há 1 minuto atrás. A qualidade do sacrifício revela a intensidade do nosso amor.
Não, pastor Ledial, mas que papo é esse? Eu vivo no tempo da graça, esse negócio de sacrifício aí já passou. Aqui é graça. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu vou parar na metade, nem vou ainda para o Novo Testamento, mas na metade, 1000 anos depois, mais ou menos, de Abraão, nós temos ali a história de Davi. Interessante, presta atenção nisso. Uma praga está destruindo o povo de Israel. O profeta chega para Davi dizendo que ele deveria oferecer também um sacrifício em holocausto. E eu quero diferenciar isso. Sacrifício é uma coisa. Sacrifício em holocausto é mais intenso, porque é queimar totalmente o animal morto. Não é só matá-lo, é queimar totalmente. Abraão precisa oferecer Isaque em holocausto também. E agora Davi, 1000 anos depois, ele ouve o profeta e o profeta diz assim: você precisa oferecer algo ao Senhor, sabe aonde? Na eira de Araúna. Sabe aonde é a eira de Araúna? Não apenas na mesma região de Moriá, mas no exato lugar aonde foi feito o sacrifício de Isaque. No mesmo lugar, a mesma montanha. Daí, quando chega o rei Davi lá, Araúna diz: oh, grande majestade, que alegria ter você aqui na minha terra. O que lhe traz aqui? E Davi diz: eu vim para oferecer um sacrifício de holocausto ao Senhor. Araúna gostava tanto de Davi que diz assim: por favor, o que você precisa? Pode pegar qualquer boi que você quiser aqui. Está aqui a lenha, pode pegar, né? O que você necessitar. A resposta de Davi para Araúna é o seguinte: longe de mim oferecer sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Olha só, ele está afirmando aqui que para Deus precisa sim ter um custo. É isso que agrada a Deus. Precisa ter o sacrifício. Ok? Vamos agora, 1000 anos para frente. Novo Testamento. Começo com as falas de Jesus. Jesus foi muito mais radical do que aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Lucas 14, 26, vai registrar a fala de Jesus dizendo assim: se alguém vem a mim, porém ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, parentes meus, o seu trabalho, o seu carro, a sua casa, os seus bitcoins, tantas outras coisas, mais do que a mim, diz o Senhor, não pode ser meu discípulo. E o verso 27, aquele que não carrega a sua cruz e não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus é bem claro ao afirmar que há um custo muito maior do que você possa imaginar para pertencer a esse reino eterno. Você precisa negar a sua vida, negar os seus desejos, os teus sonhos terrenos, aquilo que não está conectado com o coração de Deus. Você precisa abrir mão disso. E ele é bem específico em dizer das principais relações humanas, aquilo que mais enche o nosso coração de amor. Ele não pediu só para Abraão sacrificar o filho. Lá era no literal. Mas aqui na nossa vida real, do século 21, qualquer um de nós que venha colocar acima de Deus, filho, pai, mãe, esposa, marido e assim por diante, bens, nós não somos dignos do Senhor. Paulo, entendendo isso, ele vai fazer questão de usar a mesma linguagem de sacrifício. Lá em Romanos 12, ele diz assim: eu rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, nada de querer se matar para se oferecer como sacrifício a Deus. É um sacrifício vivo. Como que acontece o sacrifício vivo? Santo, vivendo uma vida de santidade e agradável a Deus, fazendo a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Esse é o vosso culto racional. E se alguém por acaso ainda não havia entendido o que é se oferecer em sacrifício vivo, ele é mais específico na continuação.
não vos conformeis com este mundo. Ou seja, ser um sacrifício vivo é isso mesmo, é remar na contramão do mundo, é não agir como o mundo age, é não se corromper como o mundo se corrompe, é não praticar imoralidade como o mundo pratica, é não viver para o trabalho como o mundo faz, é não tratar a sua família com desprezo como as pessoas que não têm o Senhor fazem, é não agir dessas maneiras que não estão de acordo com os ensinamentos do Senhor. Você não pode entrar na forma do mundo. Se as tuas vontades estão querendo isso, se a tua ambição é somente por dinheiro, por prazer carnal, você está preso nessas bolhas que os ímpios estão, é porque você entrou nessa forma. Sai dela, sacrifica esses desejos, porque isso sim vai ser um culto racional ao seu Deus. Você me entende, amém? Fala para quem está do seu lado, quando Deus for a prioridade, haverá provisão. Abraão está determinado a obedecer e mostrar que no coração dele, Deus tem o primeiro lugar. Ele pega o punhal, e quando ele vai sacrificar o seu filho, o texto diz que Deus intervém. Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não toque no rapaz, não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. E daí Abraão ergueu os olhos, e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, porque até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Às vezes, Deus vai nos provar e nos levar até o limite, porém não esqueça, a provisão já estava estabelecida, já estava reservada, aquele carneiro já estava garantido para Abraão, mas era no momento exato, após a aprovação, as portas estariam abertas para ele. Eu gosto quando o texto vai, primeiro, chamar esse anjo, não apenas de qualquer anjo, anjo do Senhor. E fica claro aqui que é uma teofania. Teologicamente falando, é uma manifestação divina. É Jesus que está presente ali. E interessante que agora, pela segunda vez, o anjo do Senhor se manifesta, dizendo, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo, Abraão, de que abençoarei, te farei a tua descendência tão numerosa como a estrela do céu e como a areia da praia. Olha só, a sua descendência conquistará as cidades que foram dos seus inimigos, ou seja, ninguém vai conseguir te resistir, e aonde você chegar, você vai tomar posse dessa bênção, e por meio de você e da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aleluia. Abraão provou o seu amor para com o Senhor, e ele vai viver até os seus 175 anos, e o favor do Eterno é sobre esse homem. Aqui ele se consolida como o pai da fé. Até hoje o chamamos assim, o pai da fé. E quando a gente olha para as descendências de Abraão, nós vamos ver que eles também confiaram e acreditaram no Deus que provê. É da sua descendência que uma mulher chamada Ana é estéril, não pode ter filho, mas o Jeová Jiré intervém e nasce Samuel. É da descendência de Abraão que é prometido a um jovenzinho pastor Davi um trono, e Deus provê a Davi o trono. Outros povos são abençoados. Tem o general Naamã, até mesmo era inimigo inicialmente do povo de Deus, mas quando ouve falar desse Jeová Jiré, que ele pode sim prover cura para a sua lepra, ele crê e recebe essa bênção.
Esse é o Deus que providenciou vitória para Josafá. Esse é o Deus que ordenou corvos para prover carne para o profeta Elias. Esse é o Deus que, ao ver uma viúva desesperada porque estava perdendo seus 2 filhos, provê azeite na botija dela. Esse é o Deus que provê. Mas a maior provisão acontece mais ou menos uns 2000 anos após Abraão. O monte não é o Moriá, mas é na região de Moriá. E quando você vai lá, até hoje em Israel, você vê que o Gólgota está perto. Porque Deus já havia, antes da fundação do mundo, provido o Cordeiro que nos salvaria. Aquele que nasceu lá em Belém, já no meio dos animais, porque é Cordeiro de Deus e tinha que nascer no meio dos animais. Era Deus entregando o seu Filho ao mundo para nos resgatar. Diferente do desfecho de Abraão, Deus não poupa o seu Filho. Porém, após 3 dias, o Cristo vence a morte. Ele ressuscita para nos salvar. E daí, um pouco mais à frente, Paulo, entendendo esse mistério, ele vai dizer em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai afirmar que o Deus Jeová Jiré continua provendo, e ele diz: Ele suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Se houver confiança plena nesse Deus, se houver obediência, e se você colocar esse Deus como a prioridade maior na sua vida, haverá provisão para você e haverá provisão para a sua casa. Não faltará amor no seu lar, o Jeová Jiré provê amor. Não faltará esperança, o Jeová Jiré irá prover. Não faltará saúde, o Jeová Jiré irá prover. Não faltará união, não faltará graça, não faltará a manifestação do Jeová Jiré sobre a sua vida, porque Ele não mudou, continua sendo Deus da provisão. Vamos se colocar em pé. Eu preciso orar por você, e que você possa levar essa palavra no seu coração. O Jeová Jiré continua agindo e provendo na vida daqueles que confiam nele.